Bom, começando, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo. Tudo bem, galerinha do Quase Lá? Estamos aqui, o tio Gilmar, João Guilherme e a Ju. Oi. A gente está aqui para estudar, continuar estudando o nosso livrinho, né, a nossa escola bíblica. A gente vai falar no capítulo 7, a gente vai estudar sobre Ruth, dando continuidade, né, aos heróis do Antigo Testamento. A gente tem estudado, né, sobre esses personagens, né, da Bíblia, né, essas pessoas que caminharam, né, que obedeceram a Deus, né, e cumpriram propósitos específicos, né, e são inspirações para a gente, né, são pessoas que nos inspiram. Sansão, né, falamos sobre Sansão, falamos sobre... Não, a gente falou sobre... Quais são os personagens? Os últimos personagens nós falamos. Sansão. O último foi Sansão. Teve Gideão. Falamos sobre Gideão também. Né? Gideão, Débora. E falamos sobre Débora. Né? A gente está Caleb. nesse período de juízo. Caleb. Né? Ótimo. Josué. E muito mais, etc. Começou em Josué. Caleb, Débora, Gideão, Sansão, e agora a gente vai estudar sobre Ruth. Né? A Ruth é uma personagem, né, bíblica, que o período, né, histórico se passa no período do livro de Juízes também. Então, né, a história de Ruth, né, o livro de Ruth, ele foi escrito, né, a passagem, né, o período histórico é esse período de Juízes, né, é um período onde os moabitas e os israelitas estão em um período de paz. Ele é narrado no capítulo 3 de Juízes. No final do capítulo 3 mostra esse período de paz, que é aproximadamente 80 anos. Tá? E tem esse episódio específico que conta sobre Ruth. A gente vai aprender sobre a história dessa mulher que é incrível. Né? Não à toa, ela está na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1. Né? Ela é bisavó de Davi, do rei Davi. A gente vai entender essa história, né? Então ela era uma mulher estrangeira, né? Ela não era israelita, né? Ela era moabita, né? Mas está no hall, né, dos principais personagens da história bíblica, né? É descendente, né? Ela é prescendente de Jesus, né? Ela está na árvore genealógica de Jesus. Então a gente vai entender a história dela, vai ver o quanto isso nos inspira, vai ver o quanto isso nos traz inspiração para o nosso dia a dia, né? Obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. E a gente vai começar com os motivos de oração, tá? A gente quer que você ore aí com a gente. Então você ora aí, tem seu motivo de oração, compartilha com seu papai, com sua mamãe. Nós temos nosso motivo de oração aqui, a gente vai orar, né, pelo Joãozinho, filho do tio Gabi, que está internado, está com pneumonia. Ele é muito pequenininho, acho que ele não tem nem 2 aninhos ainda, né? Ele tem 1 aninho, um pouquinho só, acho que vai fazer 1 ano, então ele é muito pequenininho. Assim, a gente sabe que a gente está passando um momento, né, de pandemia, de coronavírus, é um momento delicado, né? Até, aliás, o João pediu para a gente orar pelo término da pandemia, né? A gente reconhece que o Senhor é soberano e está cuidando de todas as coisas, nada escapa ao controle dele. Não tem um fio de cabelo que cai das nossas cabeças que não é plano do Senhor. Então, se um fio de cabelo não cai da nossa cabeça e é um plano do Senhor, imagina um vírus que atinge toda a humanidade e causa todo esse reboliço que está causando, né? E isso não é à toa, né? Há um plano por trás disso, né? Um plano elaborado por uma mente incapaz de nós sondarmos, né? Uma mente muito mais inteligente do que a nossa, né? Eu vejo pessoas voltando para o Evangelho, eu tenho visto isso, tenho visto pessoas querendo aprender mais da palavra de Deus por conta desse episódio, pessoas querendo buscar respostas na Bíblia. Então, assim, não é por acaso. Essas coisas acontecem, não é por acaso, Deus está no controle de todas as coisas. Então, a gente tem isso como promessa na própria palavra de Deus. E não tenho medo disso aqui, dessa pandemia, porque Deus está com você. Amém. Então é isso, a gente vai orar, né, para que o Senhor, por misericórdia, encerre a pandemia, mas que os planos dele sejam cumpridos de fato, que a gente entenda, né, e obedeça nesse momento. E a Ju pediu para nós orarmos pelas famílias, né, que estão sofrendo, né, por conta do coronavírus.
E não só por conta do coronavírus, porque os hospitais estão cheios, a gente sabe que a nossa saúde é precária, né? A gente sabe que nós temos outros problemas também, a gente tem problema com a dengue, a gente tem problema com, né, diversas coisas, acidentes de trânsito matam muito, a imprudência do brasileiro, é um povo muito imprudente, então em diversas esferas da nossa vida, né? Acidente doméstico, acidente de trânsito, um monte de coisa. Então, assim, e ainda mais por conta dessa pandemia, então mais gente precisando de leito de hospital, de UTI. A gente vai orar pelos nossos governantes, que eles tenham discernimento do Senhor, que eles busquem sabedoria em realizar, em solucionar os problemas, de busquem respostas do Senhor para ajudar a população, que se doem pela população, né? Então a gente vai orar agora, então você ora com a gente. A gente vai orar aqui, então vamos ter esse tempinho de oração, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe para nesse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por te darmos a Tua palavra, que nos corrige, que nos constrange, nos mostre, Senhor Deus, a Tua vontade. Que o nosso orgulho seja vencido, que a nossa vontade de satisfazer a nossa carne seja vencida pela Tua palavra, que nos corrige, Senhor. A gente ora pelo filho do tio Gabi, pelo Joãozinho, que nesse momento está no leito de hospital, Senhor Deus. Que o Senhor possa restaurar a saúde dele, possa guardar para o tio Gabi, a tia Cíntia. Toda a família deve estar preocupada em relação à vida dele. Que o Senhor possa sustentá-los nesse momento, Pai. Que eles busquem a orientação do Senhor, Pai. Eu te peço. Te agradeço também pelo filho do tio Gabi, que é bênção na igreja, é bênção na nossa comunidade, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor, por misericórdia, possa minimizar os efeitos dessa pandemia. A gente sabe que nada foge do seu controle. Sabemos que tem pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo entes queridos. Senhor Deus, mas que nós como igreja possamos mostrar essa tranquilidade, esse descansar no Senhor, claro, sendo prudentes, seguindo as instruções do Ministério da Saúde, seguindo, Senhor Deus, as instruções das pessoas que entendem, mas de fato estão baseadas cientificamente em relação a orientar a população. Mas que a gente possa não esquecer daqueles que precisam, Senhor. Que a gente continue compartilhando o Evangelho, que a gente continue ajudando pessoas que precisam, idosos que precisam de ajuda, Senhor, porque não conseguem ir ao mercado, não podem ir, que a gente possa ajudá-los, Senhor Deus. Qualquer coisa que vier às nossas mãos para fazer, que a gente faça da melhor forma, Senhor. Muito obrigado, abençoe esse estudo aqui, que seja bênção para todos nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, o que a gente pode falar de Ruth, né? Fazer o racha-cuca. Ruth... Racha. Nós vamos fazer o racha-cuca depois. Ruth, ela observando a narrativa bíblica, né, no livro de Ruth, a gente pode entender que Ruth, ela aprendeu, a gente vai ver isso, né? Ela era estrangeira e ela aprendeu, né, sobre Deus, sobre o Senhor com a família, né? A gente vai ver isso muito bem aqui na nossa leitura, né? Ela aprendeu com o marido, com a sogra, né, a conhecer a Deus, a obedecer a Deus, e a gente vai ver que ela colocou isso em prática. Ela acabou sendo mais obediente a Deus e mostrando, né, fazendo um contraponto com tudo aquilo que a gente vem visto, né, vem vendo, né, em relação aos outros heróis, que era um período em que o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, e aí Deus permitia, né, que um outro povo viesse e os afligisse, né? Aconteceu isso em diversos períodos durante esse tempo de juízes. E aí Deus levantava um líder, né? Deus levantava um juiz, né? E no caso de Débora, ela era uma juíza, ela já julgava o povo. Não era no tribunal. Não era no tribunal, mas ela julgava embaixo de uma palmeira, né? Depois vocês vão entender por que o João falou isso, a gente vai falar porque no caso de Gideão, né, ele não era um juiz, e aliás ele era né, ele fala, né, ele escreve que ele era um homem, ele era o menor da casa do pai dele, né, e o pai dele, o clã do pai dele era o menor dos clãs da tribo que ele pertencia. Uhum. E Deus levantou Gideão. Menor de todos. Deus escolheu o menor.
teoricamente, né? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, e o fez libertador, e o fez juiz. Né? Assim como Davi também. Né? Davi era o filho mais novo, mais franzino, né? Aquele em que foi o último a ser levado até Samuel. Né? E aí Deus fala, não, você, né? Deus repreende Samuel e fala, vocês olham do exterior, eu olho o coração. Eu vejo o seu coração está em mim. Se o coração está disposto a me servir. Eu não olho para as capacidades humanas. Né? Há um texto de 1 Coríntios que diz que Deus escolhe as coisas que são... escolhe as coisas vãs, as coisas vis, né? As pessoas que não têm capacidade, as pessoas que são aos olhos humanos têm poucas realizações para fazer a obra dele. Para confundir os sábios desse mundo. Né? Deus faz isso. Deus tem critérios que não obedecem à nossa racionalidade humana. Deus faz essas coisas. E aí a gente chega para o livro de Ruth. Né? Ruth, uma moabita, uma estrangeira, né, que se casa com um israelita, né, uma família israelita, aprende sobre Deus. E em meio a todo um período onde o povo de Israel deixava-se levar por outros deuses, né, e desobedecer a palavra de Deus, Ruth nos traz um contraponto. Né, sendo uma estrangeira, obedece a palavra de Deus e agrada a Deus de tal forma que Deus a coloca, Deus abençoa de tal forma que Deus a coloca na genealogia de Jesus, sendo ela estrangeira. E mostra uma fé, mostra um apego à palavra de Deus, ao Senhor, maior do que aqueles que deveriam mostrar isso. Então, a gente tem que se desapegar um pouco à aparência e nos olharmos mais ao coração. Né? Que a palavra de Deus, ela, quando ela é exposta, ela transforma corações. Né? Muitas pessoas não creem nisso, acham que a pessoa que rouba, que mata, que faz coisas ruins, ela vai ser ruim pro resto da vida. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos somos maus perante Deus, todos somos pecadores. Romanos capítulo 3 diz que não há um só quem faça o bem, quem possa fazer o bem. E tudo aquilo que nós fazemos de bom é Deus que nos capacita a fazer. Então, a Bíblia nos capacita a agradar a Deus. Se nós hoje agradamos a Deus, podemos buscar a Deus, é pelo sacrifício de Cristo. Né? E Ele nos capacita justamente, nos dando o Espírito Santo a andar conosco todos os dias, a fazer isso, né? A agradar a Deus. Então a gente vai ver isso na vida de Ruth, e que isso seja uma inspiração para nós. Né? Então vamos ler Ruth capítulo 1, tá? Leia com a gente vai fazer uma leitura alternada, tá? Cada um vai ler um versículo, tá bom? Ruth capítulo 1, vamos ler? Então, começa aqui, a família de Elimeleque e Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O nome desse homem era Elimeleque. Tá certo? Elimeleque. Eu da sua mulher, Noemi. Os Liam, essa família era de Malom. Efraim. Eles eram de Efraim. Mas aqui Afrateus. Eles eram efrateus. Tá bom. Eu vou contar. Era da tribo de Efraim. Vamos. Continua a leitura. Mas eu não me perdi. Lê de novo, versículo 2. Tá bom. O nome desse homem era Elimeleque. Eu da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. 3.
Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos... 5. Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem marido. 6. Noemi soube em que Moabe, que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. 7. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Jerusalém, de Judá, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bem para vocês. Assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Você, Juliana? 9. Isso. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. 10. Eles disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. 11. Oi? Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? 12. Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? 13. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. 14. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. 15. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi e Ruth. Você deveria fazer o mesmo. 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A gente vai parar em 16 por enquanto aqui. Então aqui no mapa, né, vocês têm um mapinha na revista de vocês. Aqui embaixo tá Moabe, tá? Aqui, ó, vocês verem, criança. Aqui, ó. Moabe Tá aqui Moabe. embaixo. Então, era mais ou menos nessa terra aqui onde estava acontecendo essa narrativa, tá? Então, eles haviam saído dessa região aqui, né, de Efraim, de Belém, toda essa região aqui, e vieram para Moabe, nesse período de fome, tá? E aí, a narrativa bíblica nos conta que, né, a Noemi, né, ela tem 2 filhos, né, com Elimeleque,
Quilion e Malon, né? Malon. E aí eles se casam com duas moabitas, né? Quando foram morar em Moabe, né? Orfa e Ruth. Elimeleque vem a falecer, os dois filhos também vêm a falecer, então fica só Noemi, né? Com as duas noras. E aí ela fala, não, vocês precisam ir embora, eu não vou gerar outros filhos. Por que vocês vão ficar comigo? Eu não tenho nada a oferecer para vocês. Vão embora, voltem, vão fazer outras famílias, vão casar de novo. Eu não vou ter outros filhos para vocês esperarem, crescer e casarem de novo. E aí a Orfa se despede, né? Depois de muito choro, muita lágrima, se despede da sogra. Mas Ruth, né, nos dá esse versículo 16 aqui que é tremendo, né? Ela fala, não insistas comigo para que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então aqui ela reconhece que ela queria servir a Deus. E ela não serve a Deus só em palavras, né? Ela está honrando a sogra dela de uma forma absurda. A gente vai continuar vendo a narrativa aqui, que esse testemunho de Noemi vai ser muito importante em todo o desbravar da história. Né? Então ela já começa aqui dando um testemunho maravilhoso de uma pessoa que crê em Deus, né? Amando o seu próximo. Né? Jesus vai falar nos evangelhos, ama o seu próximo como a ti mesmo, mas em Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, verso 18, já estava descrito isso. Né? Deus já tinha falado para o seu povo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso não é algo do Novo Testamento. Então a gente vê que, né, Noemi nos dá essa demonstração de alguém que serve a Deus. Né? Vamos continuar aqui no capítulo 1, tá? Ju, vou pedir para você ler do versículo 16 ao versículo 22 agora. Eu sozinho? Você sozinho, por favor. 16? Mas você já 16 ao leu. 22. Pode ler. Tá, vai lá, 22. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram a viagem. Quando chegaram a Belém, toda acerta como vive o Senhor. Eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de... Oxi, Filha, acho que você pulou aí. foi. Você pulou uma página. Eu não vou voltar isso não. Cadê? Toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntava as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim?
Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth e jovem Moabita. Moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da Cevada. Da cevada. Bom, então, após a decisão de Ruth, elas voltam de Moabe para Belém, né? Olhando no mapa aqui, Moabe está aqui embaixo, né? Eles vêm para Belém, né? Elas fazem esse caminho aqui, né? Aqui, ó, Moabe para Belém. Bom, então aqui a gente vai continuar discorrendo a história, né? Vamos ler o capítulo 2, uma parte, depois vamos ler o capítulo 3, o capítulo 4, vamos ver quais foram os propósitos de Deus né, em relação a essa decisão que Noemi tomou, que Ruth tomou de voltar. Bom, então vamos ver aqui no capítulo 2, tá? Noemi tinha um parente por parte do marido, ele era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Deixa eu ver que Boaz é um personagem importante. Que era do clã de Elimeleque. Então ele era da família de Elimeleque, que era o falecido marido de Noemi. Certo? Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, os trabalhadores, né? O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça, né? Então ele viu Noemi trabalhando no campo e perguntou: quem é aquela moça ali? Noemi não, desculpa, Ruth. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então aqui, né, mais uma demonstração do caráter de Ruth, né? Ela decidiu ficar com a sogra dela, sabia que a sogra dela, se fosse deixada, né, sozinha, passaria por muitas dificuldades, porque ela já tinha uma idade avançada, não teria como trabalhar, não tem marido, filho, né? Seria uma viúva, né, abandonada. Viúva, né? viúva. Uma viúva sem filhos, né? E aí Ruth decidiu ir com ela e foi pegar pesado no trabalho, né? Foi trabalhar. Né? Chegou cedo, como diz o relato, continuou trabalhando e a gente vamos continuar vendo aqui como que as coisas, né, sucederam. Disse então Boaz a Ruth, né? Boaz, que era o dono ali daquela plantação, chegou e foi falar com Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. A preocupação de Boaz, um homem, se vê a seriedade do homem, né? Um homem sério, um homem em meio a todo esse período, né, onde muitos israelitas abriam mão de obedecer a Deus e buscavam fazer coisas de outros deuses, né? E essas coisas, entre essas coisas, tem pecados sexuais, tem um monte de coisa que Deus abomina, não é só o ídolo, porque o ídolo levantado ali ele faz com que as pessoas cometam muitos pecados, né? Se deixar levar pelos ídolos que começam no coração, na verdade, né? A gente começa um ídolo no nosso coração. A estátua é só um reflexo de algo que já está no nosso coração. Tá? Então esse homem ele dá a demonstração de que era um homem de Deus, a preocupação com Ruth, né? Ele fala: beba da água, quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se prostrada, rosto em terra, e exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira, humilde, né? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que não a conhecia bem.
o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Aqui é um ponto que mostra a generosidade de Boaz, né? Pela lei de Deus, quando alguém precisava, né? quando alguém que tinha uma plantação e tal, precisava, e alguém, né, estava pedindo ajuda, né, que não fosse um trabalhador dele, não fosse empregado, mas alguém necessitado, a lei ela tinha determinações. Então, tudo aquilo que caísse né, no momento que as pessoas estavam retirando as espigas de milhos, né, os ceifeiros, tudo aquilo que caísse no chão, aquilo ali ficaria para alguém que está precisando. Tá? Uma pessoa passando dificuldade, uma viúva e tal. Então, a lei obrigava a isso. Tá? Mas Boaz está indo além da lei, né? Ele está sendo generoso, ele está dando mais parte para Ruth, reconhecendo o esforço dela em honrar a sogra. Tá? Então ele está fazendo isso, né? Ele está extrapolando a lei, ele está amando o próximo, né? Ele não tá sendo ganancioso, ele está dando mais parte daquilo que é dele para abençoar Ruth e Noemi. É isso que ele está fazendo. Pode falar. Então quer dizer que antes se caísse no chão lá ia ser por alguém, né? Alguma coisa. Sim. No momento que você está recolhendo as espigas, colhendo as espigas, aquilo que caísse no chão, ele ficava para quem alguém estivesse passando ali pegar. Entendeu? Espiga de milho ou qualquer coisa, porque senão se caísse o celular. Não, qualquer coisa que fosse plantada, né? Qualquer coisa plantada ali, que caísse no momento da... Tava achando, já pensou cair? Não. É aquilo que tivesse sendo tirado do pé. Porque o povo era um povo agricultor. Né? A agricultura era a base da subsistência daquele povo. Então, naquele momento que os empregados estivessem colhendo, aquilo que caísse ao chão, né? Aquilo ali ficaria para alguém passar ali e pegar. Né? Não era para deixar para isso pensando em pobres, em pessoas que são necessitadas. Né? Mas Boaz está indo além, está falando, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas. Então ele já estava determinando para os empregados dele, não só o que cair no chão, mas tirem algumas para elas também. Então abençoa, né, Ruth. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então, Ruth, ela levou, ela não comeu a refeição toda, ela teve direito a uma refeição, ela levou para a sogra dela. Ela não comeu tudo. Tá? Então, ela mostrando mais ainda a generosidade dela. Então, Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Né? Aqui entra uma lei também, né? Uma das normas da lei do Antigo Testamento, que é a lei do resgate. Né? Se um homem, né, casasse com uma mulher e esse homem viesse a falecer, um dos parentes daquele homem poderia resgatar aquela mulher e casar com ela. Né? Para que isso? Qual é a finalidade? Para continuar da família. Para que ela não ficasse desamparada, sozinha. Então, um parente poderia resgatar aquela mulher que foi
que ficou viúva. Tá? Existe uma lei para isso. Né? E ela está dizendo, esse homem, o Boaz, ele é um parente, né? Ele é parente de Elimeleque, então ele poderia resgatar. Mesma coisa se o homem morresse, mesmo se a mulher morresse, uma mulher dele pegou. Não, porque naquela época o que acontecia? A sociedade judia, né? Pelo fato do homem ser o homem que trabalha, né? A mulher normalmente não trabalhava, a mulher ela cuidava da casa, então isso era mais para proteger a mulher. Não, o contrário não teria aplicação, porque se a mulher morresse, o homem já teria seu sustento, não teria por que alguém resgatá-lo. É mais para preservar a mulher, que a mulher não trabalhava, ela cuidava da casa, então o homem ele poderia resgatá-la caso um irmão morresse, alguém morresse, certo? Um parente. Qualquer parente? Qualquer parente. Mas se o marido não morrer, o homem pode pegar ela? Não, só se tiver morrido, né? Claro que não, isso é um resgate, se a pessoa tiver precisando de ajuda, e tiver falecido o marido. E Ruth, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora, Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la, poderiam, Então assim a gente finaliza o capítulo 2, tá? Então, após a decisão de Ruth de voltar com a sogra, de ficar com ela, né? Eles retornam de Moabe para Belém, né? E aí se encontram, e aí Ruth vai trabalhar nas plantações de Boaz. Boaz reconhece, né? A obra dela, o caráter de Ruth, o que ela está fazendo pela sogra, e abençoa ela, dando até mais para ela do que ele deveria dar segundo a lei, né? Mostrando que é um homem generoso, mostrando que é um homem que se preocupa, quando colocou ela, quando disse para os homens que trabalham com ele que não encostem nela, né? Ela é minha protegida, vocês não vão tocar nela. Então, e aí no final do capítulo, Ruth reconhece que é bom continue, né? Continue indo lá, porque se fosse outro lugar, muito provavelmente você seria molestada, poderiam te maltratar. Então, o capítulo 2 ele tem esse contexto. Então a gente vai entrar agora no capítulo 3. Vamos continuar desenrolando a história. Após a decisão, após a mudança, vamos ver o que Deus está fazendo, né, na vida dessa moça estrangeira, que reconheceu o Senhor como seu Deus, demonstrou isso, vem demonstrando o seu caráter, demonstrando a sua fé em Deus, querendo reconhecer o Senhor como seu único Salvador, né? Como o Deus que vai de fato cuidar dela, né? Que vai cuidar dela nesse momento de dificuldade. A gente vai ver o desenrolar da história. No capítulo 3 a gente vai ler. Então vamos lá. Vamos ler junto, tá? Certo dia... Foi mesmo? No capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3, vamos ler. Então, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Você lembra que Boaz, o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. E agora você. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Com o versículo 3, né? 4. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Agora o 5. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora
disse. Sim. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e conseguiu as instruções de sua sogra. 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. 8. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor É o resgatador de minha família. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. 12. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. 13. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. 14. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele, enquanto ainda estava escuro. Ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. 15. Então Boaz lhe disse: Traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. 17. Ele também me deu todas estas cevadas e disse: Não volte para casa sem levar algumas coisas para a sua sogra. 18. Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Então aqui a gente termina o capítulo 3. O capítulo 4, eu encorajo você a ler em casa. Ele é o fechamento dessa história, onde Boaz se reporta a esse outro parente, que seria a pessoa, o primeiro da fila para resgatá-la, e aí ele decide não resgatá-la, então Boaz se casa com ela, eles se casam e tem um filho.
Esse filho chama-se Obed. Obed é o avô de Davi. O Obed tem um filho, chama-se Jessé. Jessé tem um filho, tem vários filhos, e um dos filhos chama-se Davi. Então, e aí essa mulher que, como eu disse no início, era estrangeira, né, acaba entrando para a genealogia de Jesus. Ela que demonstrou caráter, demonstrou confiar em Deus, encontrou um homem também de caráter, um homem que, em meio a toda aquela confusão em que Israel vivia, demonstrou ser um homem que tinha vontade de obedecer a Deus e fazia isso, um homem generoso, né, um homem de palavra também. Então os dois se casaram e essa história, né, tão bonita, tão, né, de testemunho tão grandioso para a gente, conta a história dessa pessoa que se tornou era uma estrangeira, mas se tornou um dos personagens mais importantes da Bíblia. Tanto que da Bíblia só tem 2 livros com o nome do personagem, que é Esther e Ruth. Esther era israelita, Ruth não. Ruth era estrangeira, mas se tornou uma das personagens mais importantes da Bíblia. Vamos abrir Mateus capítulo 1. Pai, e as lições? Calma. Mateus. Capítulo 1. Versículo 5. O capítulo 1 de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus. A gente vai ler aqui o versículo 5, tá? Capítulo 1, versículo 5. Acharam? Eu achei. Vou ler aqui, vou Versículo ler. 5? Salmão gerou Boaz, né? Então, Salmão era o pai de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, Ruth está na genealogia de Jesus. Essa mulher que demonstrou um testemunho incrível para nós e nos encoraja, né, nos desafia a tomarmos decisões, né? Eu já disse isso algumas vezes, na vida a gente toma muitas decisões, né? E as decisões que ela tomou, ela foi abençoada pelas decisões que ela tomou, de honrar a sogra, de continuar com ela, de ser uma pessoa de boa fama, onde ela chegou. O relato no capítulo 3, Boaz fala: você é uma mulher de boa fama na cidade. Então as pessoas reconheciam isso nela, né? Uma fama. Então as decisões dela foram decisões que as abençoaram. Ela decidiu obedecer a Deus. E nós somos desafiados também, né? Você também pode fazer boas escolhas e ter uma vida abençoada. A primeira e mais importante escolha que nós devemos fazer é receber Jesus como nosso Salvador. É reconhecer que somos pecadores, que Deus tem um plano de salvação, e esse plano de salvação ele foi cumprido na cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Jesus foi o Cordeiro Pascal, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né, daqueles que creem nele. E essa é a decisão mais importante que a gente tem que tomar na nossa vida. É reconhecer Jesus como o Salvador de nossas vidas. Tá? Mas todos os dias a gente tem que se esforçar para fazer boas escolhas que agradem a Deus. Tá? Vocês vão ser encorajados, né, no seu dia a dia a colar na prova. Né? Vai ter um coleguinha que vai tentar passar ali, né, a resposta da prova ali debaixo da carteira. Qual vai ser a sua reação? Você vai colar? Ou você vai estudar antes e vai honrar seu pai e sua mãe
que se esforçam por pagar a escola, às vezes não pagam a escola, mas compram material, paga transporte, trabalham, e você vai escolher honrá-los e vai falar, não, eu não vou colar, eu vou fazer a prova, e se eu tiver um mau resultado, que seja, eu vou estudar e vou tirar uma boa nota. Então vocês são encorajados também a tomar boas decisões. Né? Qual é a melhor escolha? Colar ou estudar e fazer uma boa prova e não colar? Estudar, fazer uma boa prova e não colar. Não colar. Então, né? Entre obedecer e desobedecer seus pais, qual é a melhor escolha? Obedecer. Obedecer seus pais. Desobedecer tem consequências. Então, E assim... ruins. E ruins. Então, Ruth nos ensina isso também. Né? A Bíblia nos ensina isso. Escolher, fazer boas escolhas. Honrar as pessoas. Obedecer a Deus. Então, o desafio é, façam boas escolhas. Né? Seja como Ruth. Todos os dias temos que fazer escolhas. Temos escolhas a fazer e precisamos decidir no nosso coração agradar a Deus. Então, eu vou pedir que vocês orem aí, a gente vai orar aqui encerrando. Eu vou orar e pedir que Deus nos ajude a fazer boas escolhas nessa semana. E não só nessa semana, mas por toda a vida. Né? Para que o Senhor nos abençoe, nos ajude a tomar decisões. A palavra de Deus está aqui, a gente precisa conhecer a palavra para tomar boas decisões. Né? Tomar decisões que agradem a Deus. Tá bom? Então vamos encerrar? Vamos orar e vamos encerrar. E depois a gente faz só a correção do racha-cuca. Tá bom? Então, Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por essa reunião aqui. Te agradeço, Pai. Que Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas. Nos ajude a fazer boas escolhas. Que sejamos como Ruth, Pai, que escolheu honrar as pessoas que estão próximas, amar ao próximo e obedecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina e que nos instrui todos os dias, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos corrigir as lições, tá? Da última lição, tá? Vamos corrigir os exercícios da última lição, tá? Segunda-feira. Procure no dicionário bíblico o significado de nazireu. Quer falar, Ju? Quero. Pode falar. É um voto que implicava separação ou congregação para um período. Você é engraçado, você caindo no mesmo. Um período específico de devoção especial a Deus. Isso aí. Eu quero falar. Você vai falar, então vamos lá. O que Sansão não deveria ter feito por ser nazireu? Vamos. Não sei se tá certo, tá bom? Tá. Casar com uma moça de outro. Caraca. Casar com uma mulher filisteia. Isso. Também. Mas aqui a resposta da revista está dizendo que ele não deveria ter tocado num cadáver. Mas eu acho que essa está certa também. Ok. Então a resposta da revista diz, ele não deveria ter tocado num cadáver. Mas essa resposta eu acho que não está errada, mas eu vou confirmar. Então, quarta-feira. Quantas raposas Sansão usou a fim de pôr fogo nas plantações de filisteus? 300. 300 raposas. Como Sansão matou os filisteus? João, você tem? Ele pegou uma queixada de jumento e matou-se. Isso mesmo. Quanto prometeram a Dalila se ela traísse Sansão e os ajudasse a prendê-lo? Que cada um deles dará 1.100 peças de prata. Isso. Em sua opinião, qual foi o maior erro de Sansão? Você tem resposta? Eu tenho. Fazer as coisas resposta erradas. pessoal. Fazer as coisas erradas e não contar para os pais e não se arrepender. Amém. É isso aí. Bom, gente, a gente vai encerrar o vídeo, tá? Então, nós temos a lição de hoje, temos a correção, né, da lição do capítulo 6. Então, vocês façam as lições durante a semana, façam o racha-cuca em casa, e aí o tio Marcel no próximo vídeo vai trazer a lição e vai trazer as correções, tá bom? Espero que Deus tenha abençoado o estudo de vocês também, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês
tomem decisões corretas, né? Que a gente tome decisões corretas e que o Senhor nos abençoe nessa semana, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor e até a próxima.